Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Sendo real a ideia da sobrevivência da alma após a morte, como termos uma ideia dessa realidade para onde nos dirigiremos inevitavelmente? Ou seja, como é este mundo espiritual? Diferentemente do que se imagina, ele está bem junto de nós. O espírito André Luiz, que nos mostrou um pouco da região em que se viu após não resistir à segunda cirurgia a que se submeteu por conta de um câncer de intestino, bem como a realidade de uma colônia espiritual denominada Nosso Lar, para a qual foi transferido após ter sido resgatado, já integrado em serviços dela, vem a chamada crosta no próximo livro, conhecido como Os Mensageiros, descrevendo com mais detalhes o que viu. Conta ele após concluir a viagem de várias horas até chegar aqui, num final de tarde, na cidade do Rio de Janeiro. A certa distância surgia a Terra, não na forma esférica, porque nos achávamos não longe da crosta, mas como paisagem além, a interpenetrar-se nas extensas regiões espirituais. O sol resplandecia rumo ao poente como enorme lâmpada de ouro. Indiferentes à nossa presença, os transeuntes passavam apressados, de mente chumbada aos problemas de ordem material. Buzinavam-se ônibus repletos. No longo percurso através de ruas movimentadas, surpreendia-me sobremaneira por se me deparar em quadros totalmente novos. Identificava agora a presença de muitos desencarnados de ordem inferior, seguindo os passos de transeuntes vários ou colados a eles em abraço singular. Muitos dependuravam-se a veículos, contemplavam-nos outros das sacadas distantes. Alguns em grupos vagavam pelas ruas formando verdadeiras nuvens escuras que houvessem baixado repentinamente ao solo. Assustei-me, não havia anotado tais ocorrências nas excursões anteriores ao círculo carnal. Não dissimulava, entretanto, minha surpresa. As sombras sucediam-se umas às outras e posso assegurar que o número de entidades inferiores invisíveis ao homem comum não era menor, nas ruas, ao de pessoas encarnadas em contínuo vai e vem. Receios imprevistos instalavam-se-me na alma. Desagradáveis choques íntimos assaltavam-me o coração, sem que lhes pudesse localizar a procedência. Tinha a impressão nítida de havermos mergulhado num oceano de vibrações muito diferentes, onde respirávamos com certa dificuldade. Propicia-nos uma ideia da intensa influência do plano dos desencarnados sobre todos nós, momentânea e circunstancialmente encarnados. Como, de certo modo, revelado a Allan Kardec e ele a nós em O Livro dos Espíritos. Mais informações interessantes nos fornece o médico e médium Valdo Vieira no período de 1959 a 1966, onde desenvolveu profícuas atividades no campo da mediunidade na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, construindo importantes obras juntamente com Chico Xavier. Em 1980, após anos de silenciosa ausência, ressurgiu com a publicação do livro Projeções da Consciência, diário de experiência fora do corpo físico, da editora LAC, com que lançava as bases da projeciologia, técnica da prática de desprendimento do corpo físico com lucidez. Mais de 60 experiências efetuadas ao longo de um semestre são relatadas, mostrando a interatividade entre os diferentes planos existenciais. Destacamos um que exemplifica como é forte a presença espiritual em nossas vidas. Relata ele, 28/11/79, quarta-feira. O espírito José Grosso avisou-me categoricamente que haveria uma projeção consciente e relatável assim que me deitasse. Ao deixar o corpo físico, a minha consciência despertou de imediato, junto de uma entidade desencarnada, que informou que iríamos dar um giro aqui no Rio de Janeiro mesmo.
Em momentos, deixávamos o edifício do apartamento e saímos observando as ocorrências na rua e no trânsito. Estava ainda claro. Pela primeira vez percebi diversos espíritos desencarnados andando nos carros, junto com os encarnados, perto do motorista, inclusive num posto de gasolina e dentro de um buggy com um jovem casal dentro. Alguns encarnados transitavam acompanhados por um ou mais espíritos desencarnados intimamente relacionados, formando, na verdade, pessoas conjugadas, nos processos visíveis de obsessão. Um rapaz falava alto dentro de um automóvel aberto, impulsionado por uma entidade aderida a ele. Impressionante assistir ao fenômeno de influenciação às claras, friamente, sem quaisquer subterfúgios ou envolvimento da matéria. Meu Deus, como as pessoas podem ser influenciadas. Que coisa inverossímil! Isso é pior do que sempre pensei. O obsessor é um verdadeiro dreno vibratório. Incrível o fato, só vendo a inter-relação interpessoal, justaposição perfeita ou imantação da entidade humana e da desencarnada. Um verdadeiro assalto corpo a corpo, vivo e atuante, fazendo lembrar a coexistência ou coincidência existente entre o psicossoma do encarnado e o seu próprio físico. Não sei se foi a possibilidade de visualização ampliada fora do físico, mas estava distinguindo tudo entre as duas criaturas soldadas uma na outra. Na psicosfera do rapaz, o desencarnado era um homem de meia idade, alimentando-se com a mente desprotegida do jovem encarnado dos seus 25 anos, louro, forte, espadaúdo, queimado de praia, falando ou sendo falado pelos pensamentos inoculados, em altos gritos e gesticulando muito, com os braços erguidos nas brincadeiras aparentemente naturais, com os amigos em outros carros, ao ar livre. Até que ponto haveria a influência dos tóxicos nesse caso de obsessão? Dali, deslizamos para outros locais e muitas minúcias associadas à projeção foram prejudicadas na minha memória pela poderosa reação emocional causada pelo fato de presenciar o processo íntimo da obsessão declarada em plena atividade. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.